Meu balanço no vento, só bonitinho. Se você quiser, pode dançar, larga de Olá, boa tarde a todos. Estamos começando essa live aqui direto da Molton. Hoje uma tarde musical com um cara super especial que está entrando aqui na sala, chamado Thales Júnior, agora para essa live, um bate-papo. em cima, em cima, em cima. Eu sou pintor e sou E aí, pai? Esse parar de Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, você? Tá vendo? O fundo musical da live aqui, tá aqui. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. Agora, Legal, cara. E aí, Thales Júnior, tudo bem, cara? tudo bem, como é que você tá? Pô, tô bem, cara. Melhor agora vendo você, bicho. A gente vê você todo sábado aí, né? Só não viu no sábado passado, porque chegou nosso amigo Caetano ao mundo, mais um fã desse pai aí, super Sábado legal. retrasado, passado rolou. Sábado retrasado, né? Foi. Pô, legal, cara. E como é que você tá? Caetano tá bem? Tudo certinho? Tudo bem, tô naquela loucura, né? De criança recém-nascida. Ah, A Luísa tá com 1 ano e 11 meses, morrendo de ciúme. Dentro do apartamento, no meio de uma pandemia, sem poder nem sair direito com a Luísa para ela. A gente desce aqui embaixo do prédio. Eu desço aqui para ver se a Luísa gasta um pouquinho de energia e tal, mas tá tudo fechado, né? As áreas comuns. A gente está nesse aham. estacionamento, vem uma outra criança, assim. Aí fica uma criança apontando para outra, querendo. É muito triste, querendo brincar uma com a outra e eu levando a minha filha para um lado e a outra mãe levando, cuidando a outra criança. É muito louco isso, né, Thales, que a gente tá passando, cara. E aí vem o Caetano no meio dessa loucura toda, dessa guerra aí, né? E vai fazer parte da história, né, cara? A gente tá fazendo parte desse momento. Eu acho que a gente não tem muita noção, assim, porque o ser humano é muito forte, né? Acontece um monte de coisa com a gente consegue, de alguma maneira, ter algumas situações que a gente acha que, se acontecer comigo, eu não vou saber passar por isso, assim. A gente vê umas situações que não, né, quando acontece com outra pessoa. E, de repente, Uhum. acontece com a gente e a gente passa. O ser humano consegue sempre estar se reinventando. E eu acho que essa pandemia que está acontecendo com todo mundo é um desses exemplos. A gente já está um tempão aí, vários meses, e estamos vivendo. Dia após dia, do jeito que dá, a gente vai vivendo. Tu consegues perceber, Thales, que como você é músico, e tem agora, tem duas crianças aí, quer dizer, já tinha a Luísa, agora tá tendo o Caetano, vindo aí, essa questão da música, do artista, ele até tem uma questão terapêutica nesse processo, né, cara? Eu tenho conversado com muitos amigos, que todo mundo está em quarentena, mas que são artistas, que sempre tem aquela fuga, né? Ah, pô, de repente, quando a gente tá mal, que a gente não sabe, né, como reagir a algum momento, você pega o violão ali e acaba tendo dá uma outra vibe, né, cara? Bate uma outra energia, não bate não, Thales? Eu acho que quando a gente muda o foco, né? Então, nossos filhos é um dos focos, é o meu foco de todos os dias. A gente tem que se virar com eles. Então, os dias saem passando, a gente vê, a gente está exausto ao final do dia e é isso, a gente não pensa direito. Se eu parar e ficar vendo muitas notícias o tempo todo, vendo essas barbaridades que estão acontecendo, essas loucuras, aí bate a deprê. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele é casado, mas não tem filhos e tal. Meu sócio até, e ele me mandou uma mensagem meio: pô, como é que você tá, cara? Tô aqui, tô meio... Mandou uma mensagem no dia que tava meio ruim, sabe? E eu falei, cara, me ocupei aqui, eu tô ocupado pra caramba o dia inteiro, cheio de coisa e tá passando. Se eu tiver conseguindo pagar minhas contas no final do mês, para mim já é um grande lucro em 2020. Se eu conseguir sair desse ano sem estar afundado em dívidas, eu já sobrevivi a essa loucura. 2021 vai vir aí e a gente recupera tudo.
E ele até falou, não, eu estou trabalhando também, só que deu para ver que é o tédio, é ficar sem fazer nada, assim, não ter muito... Quando você tem uma vida muito agitada e de repente separar. Às vezes eu queria ter um tempinho, às vezes eu estou cansado e eu falo, nossa, eu queria ter um tempo aqui para perder aqui Netflix, para não sei o quê, mas eu acho que não, acho que é melhor ter o Caetano, ter a Luísa, ter essas coisas. Por exemplo, quando começou a pandemia, que todos os shows foram cancelados, eu mudei para casa dos meus pais, justamente para ter o apoio deles. Minha irmã foi para lá também com as crianças. Então, as crianças se cuidavam entre elas. O Pedro, que é mais velho, cuidava da Luísa, Caetano ainda não estava na barriga ainda, a Laura, então as crianças ficavam ali brincando. Eu ficava sem fazer nada, eu não estava trabalhando, eu não estava fazendo nada, os shows tinham sido cancelados, eu realmente ficava sem fazer nada, então era um tédio. Eu senti muito, eu fiquei um mês meio abatido, assim, tentando entender o que estava acontecendo com o mundo. Enquanto estava todo mundo bebendo pra caramba, vendo as lives, felizão, eu estava meio abalado. E depois não, depois eu comecei a... Falei, não, deixa eu ver como é que eu vou trabalhar aqui de novo, comecei a me movimentar, e depois saí da casa dos meus pais, vim para minha casa, então ficou só eu e a Adri aqui, agora para minha sogra que está ajudando a gente com o Caetano, né? Mas mesmo assim, acabou o dia. E Thales, você que é um cara aí vamos dizer, dessa nova geração de artistas, compositores que representam essa música do Brasil, né, para o mundo, acaba sendo para você uma oportunidade esse momento mais de isolamento, porque a gente está vendo hoje que a tecnologia está facilitando demais essa coisa do escoamento da música, né? Muitos artistas que não tinham isso como uma ferramenta, não tinham esse canal mais sistemático de mostrarem seus shows. A gente conhece muitos artistas que eram muito físicos, né? Trabalhavam muito nos seus shows, nos seus gigs, nos seus bares, teatros, enfim. E a tecnologia sempre ela foi, até então, até fevereiro desse ano, quando isso tudo começou, uma coisa muito paralela que nem todo mundo estava tendo essa preocupação, estava tendo esse acesso. E, de repente, a coisa se precipitou, né? Acabou que esse, no momento, é o único canal de comunicação, o único canal até de renda, né? Porque as pessoas estão fazendo suas lives e estão colocando lá seu QR Code, número de conta, e a galera está participando, está incentivando. A gente tem tido muitos depoimentos de amigos, como você sempre fala também nas suas lives, que a galera, contribui, vai lá, dá um apoio. Acho que isso é bem legal, né? Se criou essa corrente aí, que eu acho que é uma corrente solidária, mas é uma corrente justa, porque você está prestando um serviço, está mostrando um trabalho. Aquele momento é um show, mesmo sendo virtual, mas é um show, é um serviço que você está prestando. E as pessoas pagam para assistir. Talvez a gente esteja criando uma nova forma de agir com o artista, né? O pagar por assistir, é uma troca. Mas a gente percebe que determinados artistas dessa nova safra, eles acabam tendo uma facilidade maior, né? Eu percebo eu até uso você como referência para muitos amigos artistas, você fala isso sempre, e eu sei desse trabalho por a nossa proximidade, né? Você é um cara que se vira só na tua live, né? Você vai lá, coloca tuas câmeras, coloca teu telefone, tá outra câmera ligada no computador, né? Você já tem ali um computador com efeito, sabe? Que é para dar uma qualidade nisso. Porque a gente sabe que assistir Thales Júnior num show, num bar, numa boate, num restaurante, num casamento e tal, você sempre teve esse cuidado estético, né? Eu até lembro muito Nilson Chaves, que todos nós conhecemos e amamos, sempre teve muita preocupação com isso. Eu me lembro a primeira vez que o Nilson Chaves foi até o barzinho, logo que a gente abriu, ele olhou para cima, né? Olhou ali para baixo e perguntou: Zé, a gente tem que ter luz para o artista. A gente tem que, nem que seja se você não puder ter um palco, coloque pelo menos um tapete onde o artista vai tocar. Sabe, Thales, eu estou te dando um depoimento de um grande amigo querido, mas que a gente aprende sempre com essas pessoas, né? E a partir daquele toque que o Nilson me deu, eu comecei a diminuir a luz da plateia, colocar uma luz de palco melhor, mais elaborada e tudo mais, entendeu? Eu estou te fazendo esse comparativo
porque você também busca essa referência no teu trabalho, né? Desde lá o Fly, que está no YouTube, né, com uma apresentação legal com teus patrocinadores, você dá esse retorno, né? Você tem esse trabalho com a tecnologia mais elaborada, e que não é uma coisa tão distante, né, Thales? O investimento até baixo, ou até você precisa só ter um lado mais criativo para isso, né, não? Eu tenho esse perfil. Eu tenho esse perfil. Eu sou um cara um pouco curioso e tudo que eu vejo alguém fazendo, assim, eu não sou aquele cara que eu vou me preocupar só com a minha performance e vou entregar o resto para os especialistas. Assim. Eu não consigo. Eu vejo o meu técnico de som, se está tendo uma microfonia, alguma coisa, aí eu falo para ele, cara, tá sobrando médio nesse microfone, não sei o quê, porque eu me preocupo em entender de todos os processos do que tá fazendo. Eu sempre fui esse cara de múltiplos... Isso já foi muito ruim para mim. Meu pai sempre me cobrou muito que eu tivesse mais foco um pouquinho. Só que eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu já vou chegar no momento que eu estou hoje, que é completamente diferente do momento que eu vivi muitos anos aqui em Brasília. Como eu sempre gostei de trabalhar, e sempre gostei, e sempre me virei para trabalhar, e sempre fiz de tudo para entregar o melhor trabalho, como é que... Então, por exemplo, eu já tocava, eu já canto, eu já toco, e eu comprei meu som. Fui comprando som desde pequeno para não depender de ninguém. Então, desde quando eu cheguei aqui em Brasília há 14 anos, desde os 15 anos que eu me apresento e ganho o cachê aqui em Brasília, desde 2000, para quem está vendo de Belém do Pará, eu nasci aí. Cheguei aqui em Brasília em 99. E desde 2000, quando eu tinha 15 anos, eu já me apresento, porque eu montei uma banda e eu já trouxe de Belém caixa de som, microfone, pedestal, guitarra, violão, um monte de instrumento de percussão. Já tinha Então, montei uma banda, fui no barzinho, falei, cara, eu tenho uma banda, tenho tudo e vou me apresentar. E me apresentava assim. E trabalhava assim, desde sempre. E confesso que eu fui deixando a internet um pouco de lado, porque eu construí, antes desse boom da internet, antes da internet virar tão necessária como ela é, eu construí um nome aqui, em Brasília. Então as pessoas me ligavam, me pagavam por isso, e eu sempre fui um cara... eu sou um cara muito conformado e muito agradecido. Eu sempre olho quanto eu sou privilegiado na minha vida. Estou muito conformado e agradecido pelo que eu tenho, mas com o meu trabalho musical, eu sou um eterno inconformado. Eu estou sempre buscando mais. Mas isso não significa que tenha que ser na internet para 1 milhão de pessoas. Significa assim, a pessoa me contratou, vai ter 10 pessoas me vendo numa festa. Essas 10 pessoas vão ter que ouvir o melhor som possível, tecnicamente falando. Então, a minha preocupação sempre foi ter a melhor caixa, o melhor microfone, melhor coisa, os melhores músicos, o som mais redondo possível. A pessoa me contratava, eu ficava muito preocupado em querer saber qual era o gosto musical do público para preparar o melhor show. Eu sempre fui muito chato com isso. E eu acho que por isso eu sempre tive uma demanda de trabalho muito grande aqui em Brasília. Quando, um pouco antes da pandemia, eu estava tocando só em esquemas menores, que eram uns esquemas que me davam até 5 anos antes da pandemia, eu só fazia esquemas menores. Coisas mais um músico, mais 2 músicos, mais 4 músicos no máximo. Algo que me permitisse eu mesmo chegar, montar o som e tocar, sem depender de uma equipe muito grande. E aí aconteceu que eu fui tocar em lugares para coisa e começou a ter demanda de shows maiores para mim. Comecei a fazer baile, comecei a fazer casamento, comecei a fazer festival. Montei o baile do TJ, o som até que você estava tocando aí era um som mais que fazem casamento, fazem festa, tudo. E comecei a precisar dessa demanda maior, que eu só tinha na época da Faluja, da minha banda de pop rock, que a gente tinha uma estrutura, mas porque era uma banda, né? Depois que eu virei solo, eu me resolvia sozinho. E aí
comecei novamente a depender disso. De hold, de produtor de palco, técnico de som, não sei o quê, não sei o quê. E fui montando a minha equipe. Até que nos últimos um ano e meio, nem chega a 2 anos, fixou só eu e o meu sócio, Thiago Viegas, no baile, que resolve toda a parte técnica para mim, vendia show, fazia tudo, e eu realmente me preocupei mais com a parte artística. E a gente começou a aumentar um pouquinho as coisas na internet, nem era muito, era mais uma coisa assim, alguém via nosso show, ficava encantado com o show, a nossa preocupação maior era ter material gravado, nem para a internet, para que no boca a boca, que já era muito grande, a gente conseguia apresentar o material para vender mais shows. A gente tinha uma média, assim, eu acho que mais de 50% dos noivos que a gente sentava para conversar já conheciam o trabalho, e a gente já era só para acertar detalhe. Era mais de 50% a gente sempre fechou os shows quando a gente sentava com os noivos. Então o trabalho estava indo muito bem. Estava indo ótimo para mim, que sou um cara conformado. Aí você que sabe que eu sou compositor me pergunta: não, cara, o teu trabalho não estava tudo bem. Cadê tuas músicas? Cadê as tuas composições? O meu irmão sempre fala que antes de ser cantor e de ser instrumentista e de fazer essas coisas que eu faço, flyer, porque eu formei em publicidade, então também sou publicitário, apesar de nunca ter exercido, eu deixei o meu irmão fala, cara, em primeiro lugar você é compositor, você é um cara criativo, você tem uma facilidade enorme para compor. E a composição não acontece naturalmente como acontecia aos meus shows. A composição é um tiro no escuro, uma coisa que a gente produz, que a gente gasta tempo, dinheiro, um monte de coisa para a gente investir naquilo. A gente não sabe se a gente vai ter um retorno. É realmente um tiro no escuro. E essa parte de composição foi ficando de lado. Por quê? Porque a minha demanda de trabalho, né, com baile, não sei o que, foi... Então eu estava feliz com o baile, estava rolando, e de repente pandemia. Pum! Acabou tudo, os casamentos adiados para o final do ano, novembro, dezembro, e para 2021. Como é que vai fazer? Aí foi esse baque que eu falei. Fui para casa dos meus pais, fiquei um mês tentando respirar, entender e ver o que estava acontecendo. Eles estão na área aí, meu pai e minha mãe. Comandante Thales Salomão entrando na área aí. Tentar entender o que estava acontecendo. E aí, como é que aconteceu comigo? Um amigo, eu estava fora, eu entrava no Instagram e via todo mundo fazendo live. Né? No momento que a gente está vivendo, as lives são como essas, de entrevistas, de bate-papo, não sei o quê. Mas quando começou a pandemia, era live musical. Tudo quanto era artista, música, não sei o quê, pum, Instagram, tocando violão. Eu abria meu Instagram e era todo mundo que... O cara que nem cantava tava cantando. Era um negócio absurdo. E aí eu falei, não, desse jeito, eu que sou chato com som, com coisa, não sei o que, eu não queria fazer. E aí o pessoal faz, não sei o que, eu não queria fazer. Um amigo meu me ligou e falou, eu lembro que era um domingo, e ele falou, meu aniversário é amanhã, eu quero te contratar para você fazer uma live para mim. E eu já estava pesquisando que se eu fosse fazer uma live, eu gostaria de fazer no YouTube. Então, previamente, eu já tinha entrado no meu canal do YouTube e tinha visto as possibilidades, vi que dava para fazer uma live privada e tal. Eu falei, olha, ele falou, quero pagar para essa live. Você faz, pode ser no Instagram, não importa se está todo mundo. Eu vou chamar meus convidados e vou pagar para você fazer uma live para mim. Eu falei, não, vou fazer direito, vou fazer no YouTube, vou passar um link privado. Como é que funciona? Eu falei, não, vou passar um link, você passa para todos os seus convidados e só a galera vai interagir pelo site, pelo chat. E não deu certo. O YouTube é bem mais complexo do que o Instagram aqui, pra gente fazer uma live desse jeito. Travava e não sei o quê, o som não rolava. Não deu certo, eu falei, galera, vou cair pro Instagram, cai todo mundo pro Instagram, bora ver se rola. Pum, botei o celular, Instagram, pum, rolou, comecei a fazer essa live pelo Insta. E foi massa pra caramba, foi surpresa pra todo mundo que tava no Insta, a galera começou a entrar e os convidados dele foram e rolou a live, foi legal. Trabalhei, ganhei. O meu preconceito que eu tinha com falta de interação
já foi embora tudo, eu me diverti, as pessoas interagiram, as pessoas pediram música e tudo, eu curti pra caramba. E aí eu, plá, opa, trabalhei, ganhei dinheiro, me diverti, tô vendo um horizonte aí, uma luz no fim do túnel. Aí comecei a pesquisar, como é que eu vou fazer no YouTube com qualidade sem depender de ninguém? Porque dá para fazer, dá para correr atrás de empresas, de patrocínio, fazer como todo mundo está fazendo, montar uma equipe. O meu sócio, Thiago Viegas, está trabalhando com isso, ele é produtor audiovisual, está fazendo para todo mundo aqui em Brasília. Só que eu falei, cara, ok, vou passar um mês divulgando uma live, fazendo tudo. Eu comecei a ver as lives não tinham interatividade nenhuma, era um show transmitido ali. Então comecei a ficar um pouco bolado com isso, com essa falta de troca das lives e desanimei. Falei, não, seria bem interessante fazer uma live, mas ter que botar todos os meus músicos amontoados num canto sem poder aparecer e de repente não estão no lugar adequado, estão correndo risco ali de disseminação, coisa. Eu impliquei com esse formato e achei melhor fazer algo que fosse viável para mim. E aí eu voltei para o que eu não fazia há muito tempo aqui em Brasília, que era o voz e violão. Comecei a pesquisar, comecei a pegar minhas coisas, comecei a ver meu material. Mas, mais uma vez, eu sou um privilegiado. Eu tenho acesso à internet boa, eu já tinha, como eu sou um cara curioso, que gosta de ter as coisas, já tinha um bom computador, já tinha uma boa placa de som, um bom equipamento. Eu já tinha coisas que me fizessem... Tive que estudar muito para conseguir fazer a live. Nossa, quebrei a cara várias vezes. As primeiras 3 lives pelo YouTube deram muitos problemas. Mas, hoje em dia eu consigo fazer. Como você falou, todo sábado eu estou fazendo a minha live. Então é uma live interativa e que eu estou sozinho mesmo. Alguns amigos meus músicos, anteontem um amigo meu falou, não, cara, você tem que botar, nem que seja um cara no carrom tocando com você, porque eu solto as programações rítmicas e toco em cima. Falei, cara, você é músico. Obviamente você sente falta, e eu também sinto falta de ter alguém tocando de verdade. Eu sair pegando violão, puxando a música e ter um músico me acompanhando. Só que eu tenho um quartinho aqui pequeno, meu home studio aqui dentro do meu apartamento. Esse músico teria que entrar no meu apartamento inteiro. O Caetano está com 12 dias, sei lá, de nascido e tal, não sei o que. Não seria viável. Aí eu teria que botar a mesa de som, teria que botar um monte de coisa e perderia todo o sentido do que eu criei sem querer. Por necessidade, eu criei uma coisa que sou eu sozinho. Marcelo Adnet estourou na MTV com um programa que era ele no quarto, sozinho. Aí se você parar para pensar, vários humoristas, agora galera stand-up, o Whindersson Nunes, começou também do mesmo jeito. Então eu falei, cara, eu vou fazer do mesmo jeito. Inclusive, as próximas músicas, eu vou lançar um novo single agora, que está gravado já, que já foi gravado pelo estúdio aqui de Brasília, amigo meu. Mas todas as minhas outras músicas que eu nunca gravei, eu vou começar a gravar nesse mesmo formato. Eu vou começar a gravar no meu home studio, vou fazer tudo que eu conseguir gravar sozinho, pego um instrumento ou outro e mando para um músico gravar aqui para mim, vou fazer toda a produção sozinho, depois mando alguém mixar e vou botar meus filhos no mundo. Porque Congelou um pouco. Era burrice, me travava esse perfeccionismo. Então, com esse resultado que eu estou conseguindo hoje em dia, de trabalhar sozinho, conseguir trabalhar, conseguir arrecadar, essa era outra dúvida que eu tinha. Será que as pessoas vão me pagar? Porque o que eu estou vendo alguns artistas, não os grandes, porque os grandes artistas, só o cara ele é bonzinho, ele arrecadou não sei quantas toneladas de alimento, porra, do caralho. Ele arrecadou mesmo, ele vai ajudar um monte de gente. Mas não se engana, ele não está fazendo isso porque ele é bom. Só o que ele ganhou dos patrocinadores
uma fortuna. Ele precisa dessa grana, ele tem que manter a mansão dele, a fazenda, coisas. Os caras estão ganhando dinheiro. Então, e eu vi, quando você faz essa... Eu pensei, se eu fosse fazer uma live grande, né, que eu estava falando antes, eu vou fazer essa live grande, eu vou correr atrás de vários patrocinadores locais. Todo mundo vai me ajudar. Se eu conseguir vários patrocinadores, eu vou conseguir bancar os custos dessa live. Só os custos. E aí eu vou fazer essa live, tem patrocinadores, eu vou fazer algo para ajudar ao próximo. O que acontece quando algumas pessoas botavam 2 QR Codes? Um para você arrecadar e outro para você ajudar a banda, a produção, alguma coisa. Pelo que eu conversei com algumas pessoas. Estava todo mundo ajudando, obviamente, quem está passando fome. Quem está passando fome. Teoricamente, quem está tocando ali, não sei o quê, fica em cima. Então, você não estava conseguindo realmente. O cara está botando... está ajudando, o próximo está legal, está botando uma banca ali de artista que está ajudando, mas porque não está querendo parecer vulnerável. De falar para as pessoas, cara, eu estou passando dificuldade. Acabaram todos os meus shows, eu estou ajudando, estou arrecadando quilo de alimento, mas eu sou um artista local que eu não estou trabalhando, eu estou passando dificuldade. As pessoas não têm coragem de falar isso. Na minha live, eu não falo isso, eu não fico reclamando, eu falo, gente, quem quiser me ajudar, você tem um QR Code, esse é o meu trabalho, eu estou fazendo todo o final de semana. Quem quiser me ajudar, fica à vontade. Se você, assim como eu, está sem dinheiro, perdeu o trabalho na pandemia, não tem condições de ajudar, pode me ajudar divulgando a minha live. Você vai me ajudar tanto ou mais de pegar. Mas para fazer isso teve outro amigo meu, cantor aqui de Brasília, que ligou e falou assim, Thales, ninguém tem coragem de falar isso. Você está parecendo vulnerável na frente das outras pessoas. Ninguém tem coragem. Um cara que já tem nome aqui em Brasília, não sei o que, aparecer para as pessoas pedindo cover, falando que você está sem trabalhar, foi a melhor coisa que eu fiz. As pessoas realmente estão pagando felizes. Tem interatividade essa interatividade na minha live é tiro e queda. As pessoas que pedem música e eu dou um jeito de tocar quando eu conheço aquela música, não sei o que, eu vou ver, a pessoa paga. Dá um cover. Quanto for. Tem cover de R$5, tem cover de 10, de tudo. Aí você vê de tudo. E eu fico tão feliz. Semana passada tinha um cover de R$5, que é o que tem pelo PagSeguro, que a pessoa pagou no boleto, então teve que pagar mais R$1, R$6 e pagou. A maioria das pessoas tem vergonha. Eu falei, cara, que legal que essa pessoa pagou R$5. Porque tem muita gente que gostaria de pagar R$5 e falar, não, eu vou pagar R$5, o cara vai ver que eu estou dando só R$5. Mas é o que tem. A pessoa que me pagou R$5 ficou a live inteira, do início ao fim, pedindo música, comentando, animando, mandando a galera curtir, não sei o que, animadão. E no final, pagou o que podia. E de todo mundo que pagou, quando eu vi aquilo ali de R$5, uma pessoa que não me conhece pessoalmente, me conheceu pela internet, me deu uma felicidade tremenda. Eu falei, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. De tudo que as pessoas pagam, aquilo ali, eu falei, cara, que legal. Que legal. Foi um gesto de carinho muito grande. E o lance das composições. Agora todo mundo pede. Toca música sua, toca música sua, toca música sua. Pois é, era nesse sentido que eu queria fazer uma provocação, porque você mesmo tocou nesse assunto na última live, que foi muito legal o depoimento que você deu. Foi mais ou menos disso que você falou, mas de uma forma mais resumida, mas eu queria agora que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Porque o que eu sinto também é que nessa coisa de a pessoa, você falou muito bem, de pagar, quer seja 5, quer seja 100, mas tem um caminho que é o caminho de que eu estou incentivando esse artista. Porque, para mim, tem uma diferença muito grande entre eu fazer um show, a gente produzir um show no local aberto, quer seja num bar, num restaurante, numa boate ou num teatro, em que a pessoa está ali para assistir o show e eu preciso ter uma interatividade mais física, né? E aí você tem uma questão da conquista pelo repertório. E você é um cara que tem muito esse feeling com o público. Né? Eu já senti em vários shows teus, você tem essa coisa de se identificar com o público através do repertório. Isso é muito legal. E que também, aos poucos, de uma forma bem
terapêutica, você vai entrando ali com algumas composições, tem que ser bem sutil, né? Porque não dá para descer goela abaixo composição, música que as pessoas não escutam ou não conhecem. Porque aí tem uma outra discussão de rádio, enfim, mas pode ser no outro momento. Mas a internet, na tua live, e você colocou muito bem essa avaliação na live, na última live, é o momento de você começar a mostrar esse teu lado compositor muito mais tranquilo, né? Porque quem está te assistindo é porque gosta do teu trabalho e confia no teu repertório. Quer seja ele um repertório clássico de música de massa, conhecida, quer seja o repertório que a gente tanto ama, que é o repertório de composição de Thales Júnior. Não é verdade? Então, eu concordo plenamente com você do que você colocou agora e o que você colocou na live passada, de que esse é um caminho, e aí eu volto para aquilo que eu falei logo no início, a questão da oportunidade. Talvez agora, de uma forma isolada, mas surgiu uma oportunidade de quê? De mostrar as composições próprias. Mesmo que seja tão distante, mas essa live é muito próxima, né? Tem uma interação legal. Antes de passar a palavra para você de volta, Thales, só um minutinho, eu só queria registrar algumas pessoas aqui que eu tentei anotar que passaram rapidamente, passou tanta gente, né? Mas a Sueli, tia Sueli, fanzaça aí, que está sempre nas lives, está acompanhando com a gente. Noêmia Jacó, Fabiana Lassance aqui está com a gente. Mamãe Berna está aí. Né? Luiz Lau está com a gente aí também. E o comandante Thales José Salomão. Nosso amigo Paulo Guedes e Daldias também da banda Nos Dourados está com a gente aqui, sempre participa. E um abraço para o nosso amigo Thiago Viegas também, né? Grande produtor, parceiro também nosso aí. Daqui a pouco a gente tem umas parcerias com o Thiago também aí, que você fez essa ponte. Mas enfim, Thales, fale um pouco dessa questão, dessa oportunidade, desse novo horizonte aí, talvez uma facilidade maior de fluir com o lado de música autoral, não é não, Thales? Eu sou um cara um pouco imediatista. Como eu falei, né, sobre a composição. Você faz e você joga no mundo e você não sabe se as pessoas vão ver e não sabe nada. Então, com as minhas apresentações físicas, eu tinha a resposta de imediato. Eu estava cantando, o dinheiro vinha de imediato, o carinho vinha de imediato, os pedidos vinham de imediato, tudo acontecia de imediato. Só que eu percebi, olha que coisa louca, você usou a expressão tão distante e ao mesmo tempo tão perto, falando sobre as minhas lives. Eu percebi que eu estava, nos últimos anos, completamente distante do público que realmente queria consumir a minha arte, aquilo que a gente fala, a minha verdade. Eu estava tocando para pessoas que queriam se divertir no sextor, depois o que também é válido. O que também é válido. Como intérprete, como músico, a arte tem várias funções. Mas, com a live, do jeito que eu estou fazendo, próximo das pessoas, onde as pessoas pedem e eu me apresento, esse público que só quer, que é uma galera um pouco mais agitada e quer mais agitação e não sei o quê, ele entra numa live minha e não vai querer ver eu cantando uma música autoral ou então uma música como vai ter do Cazuza e do Gonzaguinha sábado que vem. Não vai. Ele vai querer algo mais agitado para ele extravasar na casa dele. E aí ele vai ter 1 milhão de lives dos sertanejos, da galera do forró, calcinha preta, um monte de coisa acontecendo mais animada, que não tem interatividade nenhuma com o público, mas que tem animação, empolgação, e não sei o quê, que é o que interessa. Então, todo esse público, 99% dessa galera, que é para quem eu estava tocando, não estão nessas lives atuais que eu estou fazendo. A maioria das pessoas que estão acompanhando as minhas lives são pessoas que estavam em casa quando eu estava tocando. Às vezes são pessoas que têm filhos, às vezes são que tem filho menor e que não tá, às vezes são pessoas que não estão em Brasília. Cara, uma galera que realmente eu voltei a me aproximar
dessas pessoas e me conectar de tão distante, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão muito perto. Realmente me conectar com a minha verdade, com o meu jeito, sem a preocupação de esfriou a pista, não sei o quê. Essa preocupação do esfriou a pista na live é só assim, não fala muito. As pessoas estão querendo te escutar. Aí, realmente, se a gente tem um pouquinho, a gente percebe que a audiência cai um pouquinho se eu ficar falando muito. Mas a audiência não cai quando eu canto música autoral. A audiência não cai quando eu canto uma música mais lenta. Se eu cantar essa música para valer, cantar de verdade, é uma mensagem bacana. Nada disso. Se eu estiver ativo, tocando, fazendo tudo de verdade, a audiência vai estar ali, as pessoas que importam vão estar ali. E aí, falei tanta coisa, você me perguntou várias coisas. O ponto era qual? Não, mas acho que a ideia é essa mesmo, tá? Dizer esse é o caminho. Né? A gente percebe que essa audiência é uma audiência ativa, eu diria. Né? É um consumo ativo. Eu estou assistindo porque eu me identifiquei com aquele artista. Né? Eu vou pagar porque eu gostei daquele trabalho. E você colocou muito bem. Existe o trabalho do fã, né, que acompanha a pessoa, acompanha o artista, e existe aquele que olhou lá, tá rolando uma live de música, né? E ele é conquistado porque ele gostou daquele ritmo, daquela história daquele artista, e ele acaba se identificando e acaba contribuindo. Né? E isso, de alguma forma, também é ampliar a rede, né? É ampliar esse network de fãs que as pessoas têm. Agora, mais um abraço para o nosso amigo Paulo Fonseca, do Grupo Experiência, que está aqui na nossa live também, amigo querido. Paulo Guedes está colocando aqui mais participação e mais colaboração. Bem, eu queria agora, já que a gente fez traçou esse cenário mais da situação atual, Thales, eu queria te escutar um pouco do teu sentimento, já que você veio, né, dessa respiração mais dos shows. Você tem uma experiência grande também, né, com vários artistas que você já trabalhou, né, já fez a abertura de vários shows. Então você tem esse sentimento do que era antes da pandemia, né, como é que a gente trabalhava em bar, em boate. Qual é a tua expectativa como artista, como pai de família, como profissional, daqui a pouco? O que vai ser o daqui a pouco? Eu acho que cada um de nós está tendo um sentimento diferente, né? Envolve temor, envolve expectativa, envolve um novo cenário. Qual é a tua expectativa enquanto artista para esse novo cenário, Thales? O que você sente que vai ser daqui para o futuro? Eu sinto que poucas pessoas estão entendendo. Eu acredito que, infelizmente, se a galera puder ver, tem um filme que me impactou muito no final dele, da Netflix, chamado Poço. Tem muita gente que não entendeu o final do Poço. Eu já assisti. Você assistiu? Já. Que aí chega lá, mostra lá o negócio subindo lá e o cara falando que tinha um cabelo e por isso que subiu, não sei o quê. Porque a mensagem ali é que você pode fazer o esforço que for, que quando a pessoa não quer enxergar, ela vai mudar toda a realidade, né? Então, a gente está passando por uma pandemia, um negócio brutal que está acontecendo com a gente. E eu achei que a humanidade ia aprender, ia sair melhor depois dessa. Mas eu estou vendo muitas coisas que eu estou lendo, né, me deixam doente, né, no Instagram, na internet. Eu falo, cara, vai acabar a pandemia, a galera vai voltar a agir da mesma forma. Da mesma forma. Eu estou generalizando. Existem as pessoas que vão aprender. Existem, mas a gente está falando de uma pequena parcela, porque a grande maioria não quer enxergar. Hoje eu vi no jornal, eu não sei exatamente qual que é a cidade, se é São Paulo, se não é no Brasil, que os níveis eu acho que não era no Brasil ainda, e começou a voltar e o nível de poluição já está de novo o mesmo.
não adiantou nada e tal. Então, o que eu sinto da maioria dos artistas fazendo uma pequena coisa é que a maioria vai voltar a trabalhar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Quando voltar a ter aglomeração, eles vão trabalhar exatamente da mesma forma. E vão falar, passou aquilo. Como se fosse só alguma coisa que aconteceu por acaso. Como se isso que está acontecendo com a gente não tivesse uma mensagem maior do universo, alguma coisa assim. As pessoas... Então, assim, para mim, eu estou olhando muito positivamente o que está acontecendo. Podem ter ali, naquele momento, 50 pessoas me assistindo na minha live. Mas se eu estou tocando uma música autoral e o pessoal está comentando aquilo, eu já ganhei o meu ano. Porque eu não estava tocando música autoral para ninguém no meu show, tinham vários anos. E quando acabar tudo isso, que ninguém mais aguenta a live, isso eu já percebi. As minhas primeiras lives, que eram muito piores do que as lives que eu estou fazendo hoje, caiu um pouquinho a audiência. Porque no início da pandemia, estava todo mundo live, novidade, não sei o quê. Hoje em dia tem uma galera que não aguenta mais. Então não está mais vendo tanto. E eu continuo fazendo e continuo batendo na tecla do mesmo formato. Porque eu estou criando um público. Eu estou criando as pessoas que estão realmente gostando desse formato. Como eu falei, eu vou gravar minhas canções nesse formato, eu produzindo sozinho. Para mim, está servindo como uma lição. Eu estava paralisado com a minha arte. Eu estou conseguindo trabalhar sozinho, sem esperar nada de ninguém que me produza. A única coisa que eu estou dando arte, eu estou dando meu trabalho para as pessoas e estou ganhando. Sem ficar esperando que alguém grave para mim alguma coisa, que apareça um produtor, que apareça um estúdio, que apareça, sabe, uma oportunidade cair do céu. Eu estou plantando e estou colhendo, plantando e estou colhendo, plantando e estou colhendo. Isso sem ter tempo de nada. Amanhã eu vou fazer um show que eu botei 12 músicas. A partir de amanhã minha live vão começar a ser temáticas. Eu decidi isso na quarta-feira, escolhi, Gonzaguinha e Cazuza. E no meio dessa confusão que eu tô com um recém-nascido e outra bebê, mal tive tempo de parar. Não tem esse tempo todo de estar investindo. E mesmo assim, eu tô tendo uma... O desafio está sendo tão gratificante. Eu acabo meu sábado e saio... Quando acaba a minha tarde, assim, cara, que legal, eu cantei... Na última live, eu acho que eu cantei mais de 5 músicas autorais. A pedidos. Todas as músicas autorais que eu cantei foram a pedidos das pessoas. Eu nunca tenho nenhuma música autoral que eu tive que forçar, ouça minha música autoral. As pessoas pediam. Teve música autoral minha que eu não cantei. Ou a minha. Thales, eu queria voltar, aproveitar esse momento em que você está falando da questão autoral. E você desenhou esse cenário aí pandêmico e que as pessoas não estão, de fato, talvez encarando isso com a seriedade como deveria ser encarada. E aí eu volto um pouco ao cenário artístico, volto um pouco ao cenário do compositor. A gente sabe que, historicamente, grandes compositores da música popular brasileira foram porta-vozes, continuam sendo porta-voz de um grito, de uma reação do povo diante de uma situação que o país passa. A gente já passou por vários momentos bem críticos, da gestão pública, do governo. A gente estamos passando novamente por uma pressão muito complicada. A gente está num momento lamentável do nosso país e acaba que a arte ela sempre foi porta-voz disso. A arte sempre teve esse grito de formação de plateia. Essa arte sempre foi o grito que levantou essas bandeiras de reação a toda a opressão que a sociedade passa. Nesse sentido, eu queria até comentar com você, porque na minha visão, o artista ele é meio profético quando ele trabalha a sua composição. Porque mesmo ele trabalhando, às vezes, o lado romântico ou o lado mais dançante, mas a composição ela tem uma inspiração. E aí eu queria te explorar um pouco nessa questão desse conceito, que quando você passa para a gente, e aí vamos dar um exemplo.
né, que não é tão de grito de repressão, mas você já citou para gente que você já tem uma música da sua filha, né? E que você está sendo até cobrado pelas pessoas de ter uma música agora para o Caetano, né, que está chegando. E aí foi muito legal a tua explicação quando te cobraram isso, que você respondeu, me corrige se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, que você precisa interagir com o Caetano, você precisa ver mais ele, você precisa conviver um pouco com ele, né, para que você se inspire de que é a pessoa dele, em que pese que seja seu filho, mas ele é uma pessoa independente, né? Ele é um ser que Deus criou e ele tem a sua própria personalidade. E quando você pega esse ser com a sua própria personalidade e transforma isso para uma música que o homenageie, eu acho que é uma responsabilidade legal. Então, eu só estou tentando fazer esse parâmetro com a música do Caetano, que daqui a pouco a gente vai escutar, e lembrar também o nosso Caetano Veloso, que sempre foi uma referência nessas músicas, né, de combate, de grito mesmo. Você tem em alguns momentos também essa vontade de ter essas composições mais de grito, de reação, Thales? Antes de você responder, só para registrar mais uma vez algumas pessoas que entraram aqui na sala, dentre as várias, meu sogro Edmar Lassance, lá de Fortaleza, está assistindo a gente aqui. Grande abraço, grande incentivador do barzinho, inclusive. Hoje de manhã ele me cobrou que quando passar a pandemia a gente vai reabrir uma nova casa, Thales, e você vai estar aqui com a gente. Mas sim, vamos lá, o que eu te perguntei. O que você acha dessa questão da inspiração desse momento? Você sente essa necessidade também em alguma composição sua dela ter esse grito? Sinto, sinto. Mas é um pouco estranho para mim. Eu fiz uma música muito forte que eu nunca gravei. Eu já fiz alguma música. No meu disco tem uma música chamada Canção que Ninguém Quer Ouvir, no meu primeiro disco solo, que você até produziu esse show para mim, aí em Belém, né, que a gente fez. A última música chama Canção que Ninguém Quer Ouvir. Ela tem esse lado político. Foi uma música que eu fiz quando eu morava no Rio de Janeiro e eu vi uma matéria de uma família que eles moravam num lugar muito isolado e tinham que caminhar muitos quilômetros, saíam de noite, ainda escuro, para ir para a escola, os irmãos, e aí eles não tinham mochila, era sacola plástica que levava material escolar, que era doado por outras pessoas, e que eles separavam uma parte da merenda e traziam para os pais comerem quando eles voltavam da escola. Isso me tocou muito. E eu fiz essa música. A música descrevendo toda essa matéria. Fiz uma música que eu nunca vendo um tiroteio da minha janela também do Rio de Janeiro. Eu fiz uma música também pesada que eu nunca gravei. Então, esse lado tem, mas é uma coisa que não sai. Quando eu faço uma canção de amor, uma canção leve, é bonito você mostrar uma coisa bonita. É legal quando eu acabo aquela música e falo, cara, que coisa bonita que eu fiz. Que canção bonita. Eu tenho uma sensação boa. É diferente de quando eu pego o meu violão e vomito algo que está me engasgando. Quando eu toco aquilo ali, é feio. Sabe? Falar de coisas feias é necessário. É necessário. E eu estou precisando vomitar bastante, assim, pelas coisas que eu estou vendo. Eu estou tentando me manter um pouco neutro, mas está difícil ligar a TV, está difícil ver noticiário. E Você está vivendo as duas coisas, né, Tati? Você está vivendo o romantismo de ter um ser novo na tua casa, né, de toda essa meiguice, e vivendo um bombardeio de uma lama política que a gente vê em todos os dias. Para eu compor sobre esse bombardeio, para eu falar sobre essa sujeirada, eu tenho que entrar. E quando eu entro nisso, para escrever e para cantar sobre isso, eu sinto tudo isso. Então, eu deixo isso me afetar. Então, quando eu falo sobre
sobre o jardim que eu cuido, que é a minha casa, que é a minha, quando eu falo sobre as flores que estão florindo aqui dentro do meu jardim, eu falo de coisas bonitas, o meu mundo fica mais bonito. Então, a tendência que eu tenho nas minhas composições é usar a minha arte para fugir da realidade lá de fora. Para falar de coisas bonitas. Né? A maioria das pessoas que procuram a arte, você vai parar para admirar muito mais um quadro bonito, aquele quadro que te dá paz, aquele quadro que te fala uma coisa, do que um quadro que vai passar outros sentimentos angustiantes, de revolta, de alguma coisa assim. Mas é necessário. E eu estou cada vez mais me sentindo um pouco obrigado até a falar sobre isso. Porque tá difícil, assim. Eu tô com vontade de me afastar de certas pessoas mesmo. O pessoal brinca, né? Falando que é mimimi, falando que esse termo, pessoas tóxicas é mimimi, mas não é. Tem gente que de eu ver a postagem no Instagram me dá vontade de parar de seguir, assim, um negócio absurdo. E eu acho que uma das formas de extravasar um pouquinho, de falar, é falar sobre isso. São poucos os amigos que eu consigo sentar e conversar e que tem a cabeça mais aberta para falar chão, sabe? Falar só de uma forma, tentar fazer uma análise imparcial e humana sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que em breve vão ter algumas coisas assim nesse sentido. Você acha que hoje aí, independente da pandemia, a gente falar um pouco aí de política cultural, já que você mora em Brasília, né? Quer dizer, é o centro de toda a decisão do país. Como é que você tem acompanhado esse cenário? A gente agora está passando pela aprovação dessa lei aí de incentivo, né, ao Aldir Blanc, que está sendo praticamente aprovada pelo Senado, só falta a sanção presidencial. Como é que você enxerga essa política de incentivo à produção musical, no caso desse recorte teu? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Você acha que a gente está tendo acesso? O que falta melhorar? Ou se tem essa coisa do atendimento Brasília versus o atendimento do resto do país? Se tem algum tipo de diferenciação, já que você trabalha e vive aí? Eu na verdade, nunca escrevi um projeto, nunca... Meu irmão sabe disso melhor do que eu, porque ele já participou disso mais ativamente. Como eu falei, a minha forma de trabalhar sempre foi muito mais prática. Ia ali, tocava, ganhava, não sei o que. Eu nunca participei muito disso. Até os poucos shows, acho que eu fiz uns 3, 4 shows para governo, para essas coisas. Existia uma produtora que fazia toda a papelada, fazia tudo, e eu só ia cantar e cuidava só da parte artística. Eu acho que toda lei de incentivo, eu acho muito válida. Muito válida, muito válida. Mas principalmente, mas eu acho que sempre tem a galera maldosa que vai se aproveitar daquele dinheiro, daquelas coisas ali, que não precisa daquilo, e vai dar um jeito de pegar. A gente viu algumas coisas acontecendo com a Lei Rouanet, de artistas grandes fazendo projetos milionários para enriquecendo muito mais, sendo que aquilo não deveria ter sido aprovado para aqueles ali, né? Essa lei é de incentivo, tinha que ser incentivo para mim, para os outros que estão começando, para outras pessoas. Então eu acho bacana, eu acho válido. Contanto que seja democrático, né, Thales? Isso, exatamente. Agora, em contrapartida... Mesmo sendo bem democrático, mesmo sendo um monte de coisa, aparece gente que dá um jeito de se aproveitar da situação onde não deveria. Mas é isso. A gente tem que... Essas coisas precisam ser criadas e depois precisam ser fiscalizadas e
e melhoradas, né? Sempre. Peraí, isso aqui está indo para cá, não pode. Aí você bota lá um outro jeito e você vai aprimorando aquilo que você criou, assim. Não, eu citei política pública, na verdade eu citei a Aldir Blanc, porque na verdade ela está bem dentro do que a gente estava conversando, da questão do apoio das pessoas em relação ao artista, né, de estarem dando algum cachê, alguma contribuição, que acaba que o governo também nesse momento deveria ter tido um papel mais presente também nesse suporte a toda essa comunidade, toda essa população que foi muito afetada. Na verdade, a cultura foi uma das primeiras afetadas, né, com a pandemia, né, por conta do adiamento de vários compromissos, como você colocou, quer dizer, eventos sendo adiados para o próximo ano, para o final do ano, enfim. E a gente nem sabe, de fato, se isso que foi adiado vai acontecer, né, porque a gente também não sabe como é que a coisa vai fluir. Mas eu te falei de política cultural porque a gente sabe que agora o governo, muito tardiamente, está tomando determinadas medidas de auxílio para estar viabilizando algum recurso para quem milita na área da cultura, que aí está passando por uma situação bem difícil, como todos nós estamos passando. Você mesmo citou muito claro, você está fazendo a tua live pedindo para as pessoas apoiarem, porque você é um trabalhador da cultura, né? Você vive de arte. Grato pelo dinheiro que as pessoas estão me ajudando, e estou super feliz pelo que eu estou ganhando, mas se eu parar para pensar, é um quarto do que eu ganhava trabalhando normalmente antes da pandemia. Mas estou ganhando. Tem gente que não sim, Thales, mas e de fato, eu acho não, eu tenho certeza, porque nas casas que você trabalhava antes, nas casas que você tocava, show de bares, restaurantes, teatros e boates, enfim, todo esse lugar gera receita para o Estado, né? Porque você é um trabalhador de um ciclo, né, dessa indústria que vai gerar divisas para o Estado. Então, nada mais justo que agora o Estado também dê um suporte durante esse momento em que ninguém está podendo ter essa receita que se tinha antes. Entendeu? Mas assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente também, porque você teve, né, não está tendo agora, mas teve uma experiência bem empreendedora também nessa questão da arte, né, participando de grandes festivais, de grandes eventos aí em Brasília e fora de Brasília também, da tua experiência no Rio, de provar que a música ela pode gerar divisas importantes também, né, Thales? Tem aí muitos movimentos em Brasília de conglomerado de artistas que geram grande fluxo de pessoas e grandes recursos também, não é não? Como é que eu posso responder isso? Você quer saber sobre... Não, você, pelo que eu sei, você participa de eventos de grande porte, vamos dizer assim, em que gera muita gente, muitos artistas reunidos, né? Tem uma força grande aí essa cena cultural aí em Brasília, não tem? Começou Existe ainda duas cenas diferentes, né? Existem umas cenas mais alternativas, onde existe uma galera mais preocupada realmente com inclusão. Nessas cenas, você realmente vê misturando shows no mesmo horário, praticamente no mesmo horário, de artistas locais com artistas nacionais, dando essas oportunidades. Isso é uma cena alternativa que eu cheguei a me aproximar um pouquinho mais na época que tinha Faluja, uma banda de pop rock, de rock e tal, a gente chegou a participar de algumas coisas nesse sentido. Com o baile do TJ, com o meu show mais animado, eu consegui sim participar de outros festivais aqui na cidade, outras coisas, mas mais uma vez eu sou um privilegiado. Os festivais que eu estava tocando, aonde eu estava tocando, a maioria dos artistas que eu conheço falavam, cara, como é que você está conseguindo tocar nesse lugar? Como é que não sei o quê? E aí as pessoas ficam assim, nossa, ele está tocando não sei o quê, tocando lá, não sei o quê. Aí, como vitrine para mim, é muito legal. Pô, eu tô tocando no festival Taralalá, no não sei o quê, não sei o quê. Mas se você for ver realmente como que é aquela cena, eu tô tocando, acabou de abrir o portão e eu começo a tocar. Thales, a gente está acabando o nosso tempo, a gente está com poucos segundos aí já. A gente queria te agradecer demais por essa live.
Até a próxima, todo mundo que acompanhou, vai cair o nosso sinal. Beleza? Valeu, obrigado, foi bem legal. Obrigadão a todos que participaram com a gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.